Bom dia, essa é a nossa segunda videoaula da disciplina de Práticas Integrativas e Complementares. O objetivo dessa aula é aprofundar um pouco mais a discussão que o texto Antropologia e Saúde Mental propõe e apresentar algumas reflexões relativas à relação entre a cultura e o adoecimento mental, o adoecimento psíquico. Bom, vocês se lembram que na primeira aula de expressões da natureza da linguagem, ou no primeiro período, nas primeiras aulas, nós discutimos o conceito de cultura. A cultura, sob a perspectiva da antropologia, ela é uma teia de significados que nos mantém vinculados, interligados a um sistema de crenças, um sistema de orientações comportamentais, um sistema de orientações relativas aos padrões considerados de normalidade. Então, esses padrões de normalidade, eles são construídos a partir das interações sociais, que por sua vez são resultado das crenças. Então, por exemplo, nós temos uma sociedade cristã, judaico-cristã, como é o caso da maioria, de boa parte do mundo ocidental. Da representação dominante, né? Hegemonicamente, nós somos uma sociedade judaico-cristã. Nesse sentido, a moral que orienta o comportamento dos sujeitos, né, que resulta nas interações sociais, é uma moral judaico-cristã. Quais são as bases dessa moral? Em primeiro lugar, a ideia de que homens e mulheres foram construídos para se relacionarem e formarem a família cristã e assim constituir o núcleo fundamental da sociedade. Bom, considerando esse aspecto, qualquer padrão, qualquer comportamento fora desse padrão vai ser considerado anormal. Então, percebam vocês como a cultura é o pano de fundo da construção dos padrões sociais, que por sua vez vai resultar nas interações entre os indivíduos. Os processos de interação de indivíduos que não estão dentro do padrão moral de determinada sociedade, vai ser um processo, como que eu poderia dizer, de exclusão. Então, todas as pessoas que não se adequam ao padrão dominante, e ao interagirem na sociedade com seus comportamentos considerados anormais, vão sofrer um processo de exclusão. Esse processo de exclusão tanto pode ser do nível psíquico, como acontece normalmente, como no nível formal da sociedade. Então, existem sociedades que proíbem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tem sociedades que proíbem manifestações, proíbem legalmente, né, manifestações de pessoas que têm uma orientação sexual diferente da heteronormativa. No caso do Brasil, nós sabemos o que acontece com essas pessoas. Todos os dias nós temos notícias de violências de todos os tipos e o número, infelizmente, os números são assustadores. Mata-se muitas pessoas no Brasil porque em função da orientação sexual. Então, o resultado dessas interações por pessoas que não seguem o padrão moral judaico-cristão, nós sabemos. Violência psíquica, violência emocional, violência que também é psíquica, né? Violência física, exclusão, preconceito e uma infinidade de violências a que essas pessoas são submetidas todos os dias. O adoecimento psíquico, então, dessas pessoas está, portanto, diretamente ligado ao pano de fundo que é a cultura, pano de fundo dessa sociedade. E essa violência, ela pode provocar ou pode fazer com que as pessoas também se mantenham silenciadas em relação a essas orientações, a sua orientação sexual. Então é muito melhor, muito mais seguro manter o silenciamento, ou seja, eu nego essa minha condição, nego o meu corpo, nego os meus desejos, para que eu me mantenha aceito, né? Para que a sociedade me aceite e não me violente.
Então, muita gente passa a vida inteira sem assumir a sua condição em função do medo, da insegurança, do silenciamento. Ou também pode acontecer um processo de negação interna. Então, o sujeito nega para si mesmo que ele tem uma orientação sexual diferente. Então, ele vai fazer um silenciamento interno. Ele pode também assumir para si mesmo e viver às escondidas, ou ele também pode negar a si mesmo a sua condição diferente do padrão considerado normal. Isso é perfeitamente compreensível diante da situação de violência que essas pessoas passam na nossa sociedade no cotidiano. Nós sabemos que desde a escola, meninos ou meninas que ou andam, se vestem de maneiras diferentes do que é considerado normal, passam por processos de preconceito, de violência, o chamado hoje bullying. O bullying seria mais ou menos a versão para o nível escolar do preconceito, da exclusão, da violência. Então, qualquer condição que não seja a heteronormativa vai implicar nessa violência. E aí, olhando para o sujeito, para o indivíduo, de que maneira nós podemos pensar a relação entre a cultura e o adoecimento psíquico? É claro que nós não negamos em nenhum momento que os sujeitos podem adoecer, ter depressão ou outros problemas psíquicos, ou outros transtornos, por um fundo biológico. Óbvio que existem aí hormônios ligados à questão do humor, o cérebro precisa fazer conexões que muitas vezes para que a gente tenha acesso a determinados hormônios, por exemplo, a serotonina, que é o hormônio que nos garante ou que nos ajuda a ter felicidade, a reconhecer momentos de felicidade, ela pode ser falha para algumas pessoas, ela pode não funcionar, a conexão que faz com que ela chegue até as células nervosas pode não ser adequada. Mas é fundamental que a gente entenda também o pano de fundo cultural desse adoecimento, desses problemas. Então, é essa a intenção do artigo, mostrar o pano de fundo cultural. Então, existem muitos caminhos para você entender o sofrimento psíquico no mundo moderno. Um deles é o padrão heteronormativo, que tem sido questionado, tem sido quebrado nos últimos anos, principalmente no Brasil, que é uma sociedade de uma moral, de uma rigidez moral considerável, todo mundo sabe disso. Mas na última eleição, a gente sabe, por exemplo, que a história de que existia um kit gay, ou seja, um conjunto de documentos, materiais, didáticos voltados para formar as crianças e contribuir para que elas se tornassem homossexuais, etc., foi o pano de fundo da eleição do ano passado, A gente sabe disso. Então, o pânico moral que foi causado pelo kit gay é um sintoma dessa nossa rigidez moral, ainda que hipócrita, A gente sabe, muitas vezes, disso, Da hipocrisia. Mas o pânico que as pessoas têm de falar de sexualidade, eu estou falando só de um único aspecto, que é o aspecto da sexualidade, e o medo que as pessoas têm de produzirem desvios em relação ao padrão heteronormativo. Bom, o outro elemento, como eu já tinha adiantado na última aula, seria a questão do mercado. Eu falei para vocês sobre os vencedores e os perdedores, que é uma ideologia americana. E é uma ideologia americana, mas que também chega até nós. Quem são os vencedores, quem são os perdedores? Quando as pessoas falam de meritocracia, então o sujeito que venceu por si mesmo, nos Estados Unidos tem até a expressão self-made man, que é o sujeito que construiu a sua riqueza sozinho, sem o apoio do Estado. Nós estamos aí também discutindo um pouco do Brasil. Falando dessa meritocracia, seria justamente isso. Ultimamente o termo meritocracia, ele está em voga. As pessoas dizem, você tem que valorizar o mérito do indivíduo, parar de apoiar
bolsas, ou seja, um suporte financeiro, o sujeito tem que se virar, seria mais ou menos essa a ideia. E essa ideia ou a tese que também encontraria as políticas de igualdade racial, ou as políticas de fomento à igualdade racial, como é a política de ação afirmativa. Então, a ideia seria da meritocracia que todas as pessoas, se esforçarem suficientemente, elas conseguem alcançar o que elas quiserem. Se não conseguiram alcançar, foi falta de esforço. E a gente sabe que isso não se sustenta. Essa ideia é uma ideia completamente equivocada, né? Então, mesmo que você colocar uma pessoa, digamos que a gente tem uma sala de aula, você coloca uma pessoa lá no fundo da sala de aula e outra sentada na cadeira da frente. E tem um cestinho de lixo junto ao quadro. O jogo é, todas as pessoas da sala devem tentar acertar a bolinha de papel dentro do cesto de lixo. Quem terá mais chance? Quem está sentado na frente ou quem está sentado atrás? Então essa é a lógica da meritocracia, ela não se sustenta, então as pessoas precisam ter oportunidades. Então, trazendo para uma realidade mais concreta, quem tem chance? A criança que não trabalha, que pode estudar, que tem vários estímulos dentro de casa e fora de casa, ou a criança que desde cedo precisa ajudar os pais vendendo picolé, ou nos sinaleiros, ou trabalhando em carvoarias, como foi a realidade do Brasil por muito tempo. Então, a gente pode se perguntar sobre isso. Continuando, então, a questão do adoecimento mental associado à cultura, ele pode ser olhado tanto do ponto de vista individual, como é o caso do sujeito que precisa ou prefere, né, silenciar a sua orientação sexual, como também do ponto de vista coletivo, quando a gente constrói a ideia do self-made man, do homem que constrói a si mesmo, ou do sujeito que vence mesmo diante de todas as diversidades. Por falar nisso, tem um filme bem interessante no Netflix, é uma minissérie da Madame C.J. Walker, que foi a primeira mulher negra milionária americana, que começa... Ela se fez sozinha, mas ela é a gente não trabalha com a exceção, a gente trabalha com a regra, é a regra que a maioria das pessoas não conseguem vencer sozinhas, porque as condições muitas vezes são muito ruins, e elas precisam superar, e mesmo superando, o espaço não lhe é dado, né? Então esse filme é bom porque ele mostra uma exceção, sem dúvida nenhuma, mas uma mulher que superou e propôs também, do ponto de vista do marketing. Vocês que trabalham com marketing e nutrição vão gostar de entender como é que ela acreditou na questão da propaganda, bem interessante. Mas só para vocês entenderem, o filme se chama, na versão em inglês, ele se chama Self-Made Woman. Então, acho que é esse mais ou menos o texto, o título. Bom, continuando, o Clifford Geertz, ele vai dizer que a cultura é uma teia de significados que nós humanos tecemos. Então, imagine todos nós numa mesma teia, né, e participando dessa teia de significados. Agora, o que significa os significados? O significado do que é ser homem, do que é ser mulher, o significado de quais são os papéis de gênero, o significado do que é ser normal. Então, a gente vê crianças na escola, por exemplo, que às vezes têm um cabelo afro, sofrerem preconceito, se bem que isso tem mudado, porque a gente tem aí já uma representação, e a representação é importante, né, na TV, mas que também causa sofrimento psíquico, né? Casos de crianças que se suicidam porque os pais não aceitam a sua orientação sexual, jovens, adolescentes. Então, um sofrimento psíquico que é resultado de significados colocados na teia, onde nós vivemos, que simplesmente não negam aos outros a diferença. E, como eu disse na última aula, a diferença é o que nos constitui humanidade. Então, se nós tivéssemos 1000 sociedades, nós teríamos 1000 formas de ver, 1000 formas de acreditar, de produzir alimentos, 1000 orientações de comportamentos, porque cada grupo humano constrói a sua teia de significados. Mas não significa que essas teias não podem ser reconstruídas ou ressignificadas. Então é isso que tem acontecido no Brasil. Muita gente questionando a questão do gênero, muita gente questionando a questão da meritocracia, políticas públicas que surgiram. É claro que tem reação a esse movimento, né, sem dúvida nenhuma.
mas uma sociedade que começa a parar para pensar também sobre outras possibilidades de existir, que não dentro ou unicamente no mesmo padrão, né? Então, o artigo vai abrir uma abordagem, o artigo Antropologia e Saúde Mental, vai abrir uma abordagem para que a gente pense o adoecimento psíquico para além do biomédico. Então, o que é para além do biomédico? O olhar sobre a cultura. E se a cultura nos adoece, ela também pode nos curar. Então, pensar possibilidades de construir relações sociais, de aceitação, de respeito à diversidade, relações sociais, onde todas as pessoas têm o seu espaço, onde todos têm o direito de ser quem eles são e que tenham também o direito e a condição de descobrir quem eles são. Então, essa é a intenção do artigo, esse é o objetivo do artigo. Na internet, no Netflix, a gente tem um filme que vai ser, eu vou assistir e a gente vai discutir ele na próxima aula, que é Heal, que significa cura, H-E-A-L. Então, vocês já podem assistir, que vai ser o objeto da próxima aula. Eu acho que com essa discussão que a gente está apresentando, deixa eu só dar mais uma olhadinha aqui. Outro elemento importante é que a cultura também determina a forma como nós manifestamos nosso sofrimento psíquico, se nós temos ou não espaço para manifestá-lo. Então, um sofrimento psíquico, ele pode resultar em transtorno, num adoecimento irreversível, né? Na morte desse sujeito, em situações de violência. Então, nós vivemos numa sociedade violenta e, com certeza, essa violência ela é produzida também pelo sofrimento psíquico, pela desvalorização das diferenças, pela tentativa de enquadrar os seres humanos em padrões, muitas vezes, que não correspondem à realidade de todos nós. Então, por exemplo, a gente pode pensar a partir de questões que são, ou de elementos que parecem inofensivos. Vamos pegar a questão das músicas, no que se refere a gênero. As mulheres, em geral, nas músicas, elas são coisificadas. O que é coisificar? É você pegar um ser humano, um ser vivo, e transformar num objeto, numa coisa. Então, as mulheres são coisificadas com muita frequência. E ao homem é dado o direito e a prerrogativa de ter acesso àquela coisa, de ser o dono daquela coisa. Então, é comum a gente ouvir, em muitas músicas, a coisificação das mulheres. Isso também contribui com a violência. Por quê? Porque, à medida que você naturaliza uma situação de violência, um desrespeito ao corpo da mulher, ou naturaliza termos que vão, como que eu poderia dizer, desqualificar a condição de humana dessa mulher, isso se torna normal na sociedade. Então, eu posso violentar, porque a música e as representações, as novelas, me dizem isso. Então, se cria, nesse aspecto, uma possibilidade de construir relações de violência contra essas mulheres. Então, a gente não pode pensar que a linguagem não cria realidades. Ela cria, e a linguagem, tanto a linguagem publicitária, linguagem musical. Então, a realidade eu desvalorizo a mulher, eu chamo ela de nomes, né? Ou eu coisifico, e isso me dá a entender de que eu posso violentá-la, de que eu posso bater, ou se ela se nega, por exemplo, a manter um relacionamento que me interessa, eu posso matá-la, como tem acontecido. Criou-se recentemente até o termo feminicídio para enquadrar as mortes, né, as violências contra as mulheres, porque os homens, como mulher coisificada, o homem se considera o proprietário, e como proprietário eu posso matar essa coisa. Então, essa é uma das ideias, infelizmente. Então, nós podemos e devemos desconstruir. O que isso tudo tem a ver com as práticas integrativas? As práticas integrativas, elas são um caminho além do biomédico para que a gente alcance, ou para que a gente construa saúde, para que a gente promova cura para o nosso corpo.
Então esses dois artigos eles chamam atenção, tanto o artigo sobre o holismo como o artigo sobre antropologia e saúde mental, eles chamam atenção para a necessidade da gente olhar para além do biológico, ter um olhar holista sobre os processos de adoecimento e construir também perspectivas holistas de cura para esse adoecimento. No caso são as práticas integrativas. Eu espero que tenha contribuído um pouquinho mais com o texto. Eu vou postar essa aula até segunda-feira pela manhã, para que vocês possam ver no horário da aula. São só 20 minutos de aula, então eu também vou abrir uma possibilidade de interação. Por que são só 20 minutos de aula? Porque as nossas aulas, 20 minutos de aulas gravadas, as nossas aulas elas são fundamentalmente aulas dialógicas. É essa a metodologia que eu adoto. Ou seja, eu falo um pouco e abro para que os alunos falem e a gente encaminha os debates a partir das questões colocadas pelos alunos. E nesse momento não é possível a gente fazer uma aula online porque muitos não estão nas suas casas ou tiveram que ir para o interior, ou alunos indígenas e quilombolas não têm acesso também às tecnologias das aldeias e dos quilombos. Então, em função disso, eu gostaria que vocês me enviassem contribuições também. Professora, gostaria de abordar mais esse tema na aula. Eu trouxesse contribuições também sobre o que te chamou a atenção no texto. Podem fazer isso por e-mail ou postar no Moodle. Como eu disse para vocês, eu ainda estou aprendendo a lidar com o Moodle. Então eu não sei aonde vocês poderão postar isso, mas eu acho que deve ter um espaço para vocês colocarem, tá? Então eu gostaria dessa interação. Eu gostaria também, inclusive, que vocês me dissessem se as aulas estão ficando boas, se vocês estão conseguindo acessar. Quem não consegue acessar, não se preocupe. Quando nós retomarmos a vida normal, né? Se é que existe vida normal, e se é que vai existir vida normal depois de tudo isso que a gente está acontecendo. Eu espero que a gente consiga aprender muita coisa com esse momento. Mas eu me comprometo para aquelas pessoas que não estão conseguindo acessar as aulas, que a gente possa fazer também discussões em outros momentos. Vou me disponibilizar, sem dúvida nenhuma. E também lembrem que a gente estava já estava programado as atividades práticas. Essa disciplina tem carga horária prática, não prevista, mas que eu incluo a carga horária prática, que são as oficinas das práticas integrativas, que também nós vamos fazer depois quando retornarmos às aulas presenciais. Então eu gostaria um pouco desse feedback. Já até falei com a Ju, para que ela perguntasse, com a Juliana, para que ela perguntasse sobre se vocês estão bem. E também gostaria que, caso necessário, vocês façam contato comigo pelo WhatsApp, prioritariamente o representante de turma. Mas se qualquer um de vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem abordar ou aprofundar algum elemento do texto, mandem também pelo WhatsApp, certo? Por hoje é só e vou organizar as leituras da próxima semana. Essa é a aula de segunda-feira, lembrando que nós ainda estamos nas atividades que vão discutir o holismo e a antropologia e saúde mental, ok? Um abraço, bom final de semana, eu espero que vocês estejam bem e que nós permaneçamos em casa para poder controlar a curva desse vírus, porque até agora no Tocantins são 7 casos, nós temos 3 dias sem novos casos. Isso é muito bom, significa que se a gente consegue manter esse primeiro momento do vírus, segurar o vírus, a gente pode também segurar a tragédia que ele tem causado em outros países, né? Que é triste. Então nenhuma vida vale menos, todas as vidas valem muito. Então não é porque eu sou jovem ou você é jovem, eu não, no meu caso eu não sou tão jovem assim, mas você é jovem, que pode ser que o efeito seja menor em você, que você não vai valorizar a vida do seu avô e da sua avó, ou da sua mãe ou do seu pai, ou do seu vizinho, né? Então fiquem todos com Deus, fiquem em paz, que a Mãe Terra nos ajude a nos curarmos logo e que a gente consiga pensar para além do saber biomédico e que a gente consiga sair melhor de tudo isso. Um beijo e até mais.